Olá, eu comprei esse jogo de aquarelas da cor, chama High Chroma. Ele tem algumas cores um pouco diferentes, não são cores básicas ou essenciais de um set tradicional de aquarela. E eu achei bem bonitinho, porque ele vem com esse azul aqui, esse vou chamar de violeta. E o nome é Blue Lagoon Cobalt, então é um azul cobalto bem clarinho. Vou testar as aquarelas cor aqui, essa daqui... Geralmente agora ela saiu pra mim, no caso, né? Mais cara do que a Daniel Smith. Então, eu comprei esse set. Vou mostrar bem bonitinho aqui como que foi. Ele vem nessa caixinha. Ela é metálica, muito bem construída, bonitinha. Essa aqui é um pouquinho fosco, é um metálico fosco. Aqui já é mais escovado, né? Um aço escovado. Veio assim. Embalado, claro. Dentro da caixinha, quando eu abri, veio isso daqui, esse encartezinho. E aqui eles mostram, eu não sei se são todas, mas me parece que é uma gama de aquarelas a cor. Então, são 96 cores, então eu tenho 8, né? 4 mais 4, 8. E aqui eu tenho 3, 6, 9, 12. Então, 12 vezes 8, 96. A cor, aparentemente, comercializa essas 96 cores. E aí, as cores que vieram aqui, dentro dessa caixinha, foi o Burnt Orange, o Green Gold, o Cobalt Teal, Dioxanes e Purple. O que não pode faltar em nenhuma aquarela, me parece que todos os sets que eu compro vêm o Quinacridone Rosé ou Quinacridone Magenta. Tem um pouquinho de diferença entre Quinacridone Magenta e Rosé? Tem, aí aqui veio o Magenta. Essa me parece a cor, assim, todo set de aquarela que eu comprei geralmente veio essa corzinha aqui. Ela parece muito desejada, assim, pelos aquarelistas. Principalmente para fazer flor, né? Que é uma cor muito bonita. E esse é o Piroli, ou Piroli Orange. Então, vieram 6 tubinhos, todos de 5 ml. É um set bem básico, porém com cores diferenciadas daquele set tradicional. Porque quando você compra um set essencial ou de cores chamadas de primárias, você vai encontrar azul, vermelho e amarelo quente, azul, vermelho e amarelo frio, e algum pouquinho de tons terrosos, como o Burnt Sienna, um que não é terroso, que é o Paynes Gris, mas ele ajuda a escurecer as cores. O que é legalzinho aqui da caixinha é que ela vem com um godê, né? Então, você coloca aqui, embora eu não goste de usar os godês da caixinha. Eu prefiro usar num pratinho. Agora eu vou testar e vamos observar a fluidez, né? Como que ela se dispersa no meio d'água, ou algumas pessoas chamam de expansão. Vamos verificar a transparência e também vou verificar o teste de construção de camada. E o papel que eu vou utilizar para fazer o teste é Monval da Canson. Gramatura não tem nem como procurar outra gramatura, né? Tem que ser o 300 gramas. Ele é o Cold Press. Começar pelo Dioxazine Purple. A parte que eu mais gosto da aquarela é a dispersão. Então, vou começar com a tinta concentrada. Ops, pouquíssima concentração. Pegar mais. Ó. Flui rápido, viu? Caminha rápido aqui. E eu gostei aqui dessa... A palavra que eu utilizo é aspecto aveludado. Pela câmera é diferente de ver, de observar, mas eu acho que o aspecto aveludado é o que algumas pessoas chamam de transição suave. Eu achei bem bonito, agora eu vou testar a transparência.
E vou esperar secar, porque quando a tinta tá molhada, o reflexo da água impede de ver. Agora eu vou pro teste que eu mais amo de todos, que é fazer uma bolinha, nem sempre uma bolinha, pode ser um retângulo, e ver, e encharcar o pincel agora com a tinta, e depois tocar na água e ver o que acontece. Eu amo, olha isso, acho isso lindo. Eu amo ver essa explosão. Vou pegar o pincel mais carregado agora e colocar no centro. Olha que fofinho. A única aquarela que eu vi que ficou bem assim, que você só de tocar o pincel na água e ela já caminha muito rapidamente pela água, foi a Aquafine. Ah, mas e a Daniel Smith eu também já testei. A Daniel Smith acontece isso, mas eu acho que o comportamento dela não é tão explosivo quanto a Aquafine e agora a cor. Agora eu vou fazer um outro teste, que também é expansão, só que é um pouquinho diferente. Com a água limpa do Aquabrush, é só apertar. Meio dificinho, porque esse Aquabrush, ele é da Molin. E a Molin não é uma marca, assim, muito profissional, né? Ó, o pigmento é tão forte que ficou aqui, mas não tem problema. Vou fazer um retângulo bem grandão. Com bastante água. E aqui na entrada eu coloco uma tinta bem concentrada e vejo se ele vai caminhar pra lá sozinho. Só de depositar aqui, ó. E aí eu deixo ela se virar aqui. Olha essa expansão. Eu pensei que ela caminharia um pouquinho mais, mas eu vou dar uma ajudinha a mais. Vou pegar um pigmento um pouco, na verdade, pigmento não, vou pegar mais tinta e jogar aqui. Olha isso. É óbvio que ela vai permear onde tem mais água. Aqui no cantinho, se você observar, tá um pouquinho mais seco, então ela chega com dificuldade. Bora lá. Bom. Expansão aqui, eu já comprei essa aquarela visando a expansão. É a coisa que eu mais gosto na aquarela, a expansão, acho que eu já falei isso. E tá comprovado aqui, realmente, da aquarela Cora, a expansão, nesta coloração, tá mais que aprovada. Dá uma pegadinha bem concentrada agora e... Agora eu vou deixar aí, expandindo pra ver até onde a tinta vai. Ah, quis mostrar aqui, ó, à medida que eu vou acrescentando a tinta, ele vai expandindo ainda, ó. Então, no quesito transparência, também atende. Tá transparente. Eu coloquei a tinta aqui um pouco mais concentrada, mas ela espalha tanto que agora ficou um pouco concentrada. E aqui eu vou aproveitar que já secou e vou fazer o teste de construção de camada, que é, eu venho aqui de novo, passo uma camada um pouquinho mais diluída e neste movimento que eu fizer de pintura, a nova camada que eu estiver construindo, ela não pode reativar a camada de baixo e não pode remover o contorno dessa aqui que já existe. Então, vamos ver. Então, eu tentei pegar aqui a tinta um pouquinho mais diluída. Não muito, né? Até porque eu preciso passar ela aqui em cima. Se ela for muito diluída, obviamente ela vai ficar transparente. Mas se ela for ligeiramente mais concentrada, mais diluidamente, se ela for ligeiramente mais diluída do que a primeira que eu construí, já daria pra ver alguma transparência. Ó. Concentrar um pouquinho mais.
Eu tô fazendo aqui esse movimentinho de vai e vem pra ver se eu removo ou ativo a camada de baixo. É claro que o contorno sempre vai ficar um pouquinho, mas não estou removendo a camada de baixo, ó, dá pra perceber. E aí, agora eu vou esperar secar. E pra ser mais fidedigna a expansão, eu vou fazer um outro círculo aqui. Só fazer o círculo, pegar a tinta e jogar ela no centro. Do jeito que ficar, ficou. E com o passar do tempo, eu vejo se ela vai tomar. Onde tá a mancha d'água, eu vejo se ela vai tomar todo o contorno. Pouquinha tinta demais, a tinta precisa ter mais tinta, mais concentração. E agora eu espero pra ver o quanto que ela vai expandir mais. E agora o que eu vou expor aqui é as outras cores, pra gente ver a cor no papel e a vivacidade da cor, na verdade. Olha só, coloquei demais. Mas a cor amarela aqui, vou ter que tapar, senão começar a sair tinta pra caramba, eu vou perder. A cor aqui dá um aspecto amarelado, né? Que é o Green Gold. E aqui no Godet, olha como que ele ficou. Ele ficou verdinho mesmo. E vamos ver, porque eu tô com muita expectativa pra ver essa cor aqui, que eu achei ela bem bonita. Ó, já veio até solto aqui. Olha que cor linda. Olha só a coloração da tinta, eu digo assim, ela pura, pura tinta, sem diluição de água. E bora ver. Essa cor aqui já achei ela mais opaca. E dilui mais, mas ele realmente vai ficando amarelinho, conforme a gente viu aqui. Então, acho que dá pra confiar aqui nessas cores. Agora eu vou colocar as duas cores, que é o Burnt Orange e o Piroli Orange, bem próximos, pra verificar como que a diferença de cores entre duas laranjas, né? Escapou o vídeo aqui, mas eu fiz esse daqui, esse é o Burnt Orange. Então, deu pra ver que é uma tinta com um pouco mais de opacidade, né? Não é tão transparente. E agora o Piroli Orange. Essa tinta aqui já é bem mais transparente, é nítido. Olha a saturação dessa tinta, que bonito.
Assim, são cores bem concentradas. Ah, tem que tomar até um pouquinho de cuidado com a quantidade de tinta que você coloca, porque aqui me parece que só um pouquinho ela já consegue tingir bastante. E ainda no clareamento, você vai, à medida que você vai acrescentando água e dessaturando ela, fica até um pouco difícil você encontrar uma cor bem clara. Eu acho que isso é o máximo que a gente consegue. Dá pra ver pelo magenta, que aqui tá bem escuro. E ainda vim aqui, eu fui caminhando até o fundo, até o final do papel. E ainda não desaturou a cor. Ainda, eu acho isso aqui uma saturação considerável. Então, tem que utilizar pouquíssima tinta mesmo. Nessas aquarelas, né? Porque tem outras que ela não tem uma dispersão muito boa, então você só de passar aqui, e aí quando você já começa a diluir a tinta, ela já acaba, a água já fica branca. Por último, deixa eu só acrescentar o Dioxazine Purple, para que nós tenhamos no mesmo papel o set completo. Depois de ter feito o teste, eu voltei aqui para mostrar como que ficou a tinta e o caminho dela no papel após secagem. Então, aqui ficou bem distribuída, né? Porque essa tinta expande bastante. Aqui ficou com mancha, mas foi a maneira como eu fiz. Depois que isso aqui já estava quase seco, eu apliquei uma parte de pincel molhado e úmido aqui, aí criou essa mancha. Mas assim, é transparente, dá pra ver que a tinta é transparente. Não sei se vocês vão lembrar, mas aqui eu depositei a tinta em um pedaço do papel e aí ela foi expandindo até onde a água estava espalhada. Aqui nessa parte, como o papel estava um pouquinho mais seco, a tinta não conseguiu permear. Aqui, lembra que eu simplesmente fiz uma mancha de água, uma bolinha, e depositei uma porção de tinta no centro do papel e esperei que ela se espalhasse, que ela se expandisse. Então, ela não atingiu todo o contorno da gota d'água, mas ela expandiu bacana. E aqui na construção da camada, ela realmente apresentou um comportamento do jeito que era esperado. Ela não destruiu a camada de baixo, ela não desfez o contorno, mas assim, ela manteve a camada de baixo. Então, isso tá bem ok. Seria possível construir várias camadas aqui com essa aquarela. E agora, no momento em que eu pintei com esse Burnt Orange e o Green Gold, ficou parecendo que eles eram cores opacas, mas agora que secou, a gente percebe que não é opaca, não, elas são transparentes. Então, olha aqui o laranja, o Pirral Orange, como que ele ficou bem bonito, assim, apesar de estar bastante saturado aqui, ele também é transparente. Vou aproximar a luz, vou colocar mais luz aqui. Então, aqui também dá pra ver, é transparente sim. Eu acho que a cor mais opaca mesmo é a Cobalt Teal. E essa característica de se apresentar ligeiramente granulada é real, é uma característica desta cor. Eu particularmente não gosto desse comportamento, eu prefiro assim cores mais aveludadas, com a distribuição mais lisa. A cor que eu mais amei é esse lilás. É uma concorrente direta da cor. Digo pra mim, se eu fosse igualar ou se eu fosse colocar duas aquarelas no mesmo patamar de competição, seria Cor e Daniel Smith. Mas eu sempre observei que Cor e Daniel Smith são as aquarelas que têm a melhor expansão. Mas só para vocês verificarem como que é a Daniel Smith, vou comparar aqui o nível de transparência e de saturação da cor com a Cor. Então, a Cor é uma cor muito saturada, mas a Daniel Smith é um pouquinho maior. Porém, a expansão da Cor, para mim, foi mais satisfatória.
E aqui eu tenho a Daniel Smith, como que é a expansão, ela também assume proporções muito bacanas no papel. O que eu gosto da Daniel Smith é que, similar ao que eu fiz aqui eu coloquei, fiz uma manchinha de água, aí, à medida que o tempo foi passando, a tinta literalmente foi se distribuindo. E aqui na Cora eu achei ela um pouquinho contida. A outra aquarela, que tem um comportamento muito similar com a Daniel Smith, não é uma aquarela que eles chamam profissional, é uma aquarela vai a nível estudante, que é a Aquafine. E a outra coisa que eu vou falar é do sensorial da tinta após secagem. A Cora eu achei, parece que nem tem muita... Parece que nem tem tinta no papel, na verdade. Quando você toca, fica bem suave, assim. Não fica uma superfície áspera. Eu vou pegar esses outros aqui para sentir. Ó, aqui na Cridone Rosé, onde tem mais concentração de tinta que você sente mais. Então, quando você toca, o sensorial é muito bacana, salvo por aqui que tá um pouquinho áspero. Mas é sempre onde tem mais tinta. E não é a mesma coisa que eu sinto na Daniel Smith. Eu sinto uma ligeira poeirinha, assim, parece que uma areinha. De novo, Daniel Smith, quando eu toco, eu sinto que existe alguma coisa na superfície do papel, diferente da superfície lisa. E o teste disso aqui também é Daniel Smith. Aqui é menos, né? O amarelo é menos. O azul, quando tem mais tinta, é mais. Mas eu achei que o toque, o sensorial, eu tô falando, quando eu utilizei a Cor, foi melhor. Eu vou mostrar pra vocês aqui se o pigmento ele é puro ou não. No caso do Dioxazine Purple, eles utilizam apenas um pigmento. O mesmo pro Green Gold, Cobalt Teal, todos são, vamos confirmar agora, mas me parece que todos são pigmentos únicos. Nenhum tem uma mistura com branco, por exemplo. Esse é o Burnt Orange. Obviamente que na Cridone Magenta sempre vai ser um pigmento só. E esse Piroli Orange também. O cobaltinho, igual eu mostrei antes, é assim, uma cor granulada, já demonstra aqui G. Ele é ligeiramente opaco, a gente já tinha observado. Ligeiramente não, aqui ele é meio opaco. Se fosse ligeiramente opaco, seria um quadradinho bipartido, e não é. A fugitividade dele, ou vamos dizer assim, a resistência à luz é excelente, então o 1 é excelente. E a bolinha redondinha, bipartida também, é o tal do staining. Se ela fosse uma bolinha vazia, significa que eu ia pegar, passar a tinta no papel e a tinta não ia aderir 100%, ou não teria uma aderência muito imediata ou muito resistente. Significa que eu posso pintar e se eu quiser fazer remoções dessa mesma tinta, de partes ou de veios da tinta, eu conseguiria fazer isso com um pincel úmido. Diferente de uma outra que eu observei, que é o Dioxazine Purple. Na construção da camada, ele ficou mesmo, foi esse teste de observação que eu fiz aqui, que eu falei anteriormente. Eu falei, para construir essa camada, essa de baixo não saiu, quando ela já estava seca. Ou seja, essa é uma tinta que, se você quiser fazer um efeito de remoção, você não vai ter sucesso. Justamente porque isso é uma característica deste pigmento, ou seja, o staining dele é alto, ele é meio opaco, mas não é meio opaco, vamos chamar de ligeiramente opaco, porque o quadradinho tá vazio, mas eu não acho, não. Eu considero ele, na observação visual, considero ele opaco, transparente. E o grau de permanência à luz, ele também é opaco. E o grau de resistência à luz também é altíssimo. Aí, se você for olhar, todos esses aqui são transparentes e tem um bom stain e resistência à luz excelente. Todos não. A maioria, porque tem dois aqui que não é.
Agora eu vou completar esse teste aqui com a verificação do staining. Eu vou fazer agora do Cobalt Teal, que é o único que apresentou um staining médio, né? Que é a bolinha vazia, a bolinha meia cheia. Esperar secar. Vou testar também o Green Gold. Green Gold, ele, no primeiro momento, ele se apresenta granulado, mas ele não é granulado. Eu vou pegar uma outra cor que ela é permanente, que ela tem um staining alto, que é o Quinacridone Magenta. O Cobalt Teal, o Green Gold já começou a secar. Eu vim com o pincel, vou tirar. Ops, tava muito encharcado o pincel. Mas tá bom, vai ajudar. Ó, começou a sair a tinta. Saiu 100%? Não. Mas vou molhar mais um pouquinho, vou umedecer um pouquinho mais o pincel. Pra mim é bem satisfatório, na verdade. Todavia, ele foi indicado como meio, com stain meio, vamos dizer assim. Eu vou remover o Cobalt Teal, ó, percebe que vou limpar, já ficou mais tinta aqui. E o Cobalt Teal, ele é meio também, não tem um staining alto. Eu pressionei demais o pincel no papel, e aí o papel começou a desfazer, dá pra ver que começou a soltar, né? Mas eu vou tentar ser mais gentil aqui. Bom, esse pedacinho já secou, eu não consigo remover. Aqui nesse set eu não tenho nenhum, nesse set aqui, eu não tenho nenhum com stain 0. Ó, todo Green Gold meio. Eu vou tentar remover o magenta agora, e ele tem um Auto Staining, que é a bolinha fechada. Opa! Não sai. Sai um pouco, vai. Mas ele ficou mais grudadinho, assim, saiu com mais dificuldade em relação... Ah, se bem que não, aqui, ó. Eu confesso que essa é a primeira vez que eu tô fazendo esse teste. Talvez eu teria que esperar secar mais. Vou esperar secar esse ladinho e depois eu volto testando. Agora eu voltei, ele já secou. Eu vou colocar o pincel mais molhado pra ver se sai bastante. Ó. Não consegui ver esse staining tão rígido, não. Ó, sai bem, na verdade. Eu classificaria ele como half staining, meia permanência. Ó. Em resumo, eu gostei, não achei esses 7 cores, assim, com cores bem diferentes, né, daquelas tradicionais. Eu gostei das aquarelas da Cor, até onde eu sei, a Cor não comercializa aquarela estudantil, é só profissional. Depois de um tempo usando a Aquafine, não muito tempo, não cheguei nem a um ano de experiência com a Aquafine, eu decidi investir só em aquarelas profissionais pela performance e o resultado que ela te dá, porque é capaz, assim, é muito fácil você se decepcionar quando o material, ele não apresenta a performance que todo mundo comenta e que seria esperado. E a gente vê, sim, um pouquinho de diferença, mas eu adorei o set, achei ele bem diferentão, assim, e adorei o comportamento das aquarelas, sem contar na vivacidade das cores. Eu realmente achei lindo.
Vou só mostrar de novo aqui. Ainda que eu não gosto de granulação, a cor desse cobaltial eu achei muito bonita também. Digo, em nível de intensidade, luminosidade. E é isso, eu paguei nesse set, eu comprei na Amazon. E eu paguei, não me recordo, R$ 325, se eu não me engano. Isso já o preço do estojo, mais o frete, mais as taxas de importação.